Rapaz, o que foi que o. Na semana passada a gente teve feriado, né? Não teve aula. Vamos continuar. E nós vimos, na semana passada começamos a camada de rede, nós vimos endereçamento IP e vimos algumas técnicas que foram desenvolvidas para prolongar a vida útil do IPv4. E aí, pessoal, quais foram essas técnicas que nós vimos? Quais técnicas foram desenvolvidas para prolongar a vida útil do IPv4? Vamos começar por aí. Divisão em classes, não é? Por que a divisão em classes ela é interessante? E aí, por que a divisão em classes é interessante? Armazenamento de quê? Não utilizar uma classe muito grande para poucas necessidades. De que necessidades nós estamos falando? Dispositivos que usam endereços IP, né? Então, a divisão em classes promove um melhor aproveitamento das faixas de endereços IP existentes para atribuir endereços à quantidade de dispositivos presentes em uma certa rede. Então, a divisão em classes é interessante por isso, né? Quando você tem uma certa quantidade de dispositivos, você não vai fazer o desperdício utilizando toda aquela faixa para fazer o endereçamento da quantidade de dispositivos, né? Então, nós vimos que existem três classes. Quais são as classes? A, B e C, né? Consegui. Eu estava aqui fazendo a instalação do PQ3 que a gente vai usar hoje, que o meu PQ3 estava quebrado e consegui. Por isso que eu estava gaguejando aqui na aula, que não deu tempo de fazer antes da gente começar, né? Então nós vimos que existem três classes, né? Eu sinto muita falta de vocês não falarem, né? Eu imagino que vocês devam estar aí passeando em algum lugar, tudo quanto é situação a gente observa nos alunos em aula remota. Mas para quem estiver concentrado num lugar silencioso, pessoal, pode falar, viu? Não, é muito bom que vocês falem, porque a gente fica isolado aqui, não consegue escutar a voz de vocês. Isso é frustrante, né? Ficar falando para uma tela. Vou mostrar um negócio aqui para vocês.
ligação. Foi no Zap. O professor vai colocar pra gravar aqui no Meet. Tá sem o botão. Tá, hora aparece, hora não Eu tô aparece. com a propriedade aqui, eu posso colocar. Ah, se quiser, pode botar, não tem problema não. Vocês já viram isso aqui já? Sim ou não? Chegaram a receber esse documento aqui? Então tá aí, né? Resolve autorizar para efeito de conclusão do ano letivo 2020 a oferta presencial dos conteúdos componentes curriculares, a sua natureza, não for por meio de ensino remoto emergencial. Fica autorizado o estudante que permanece com dificuldade e impossibilidade de acessar a oferta de conteúdos componentes curriculares por meio do ensino remoto emergencial a presença e o acesso à estrutura física e material do campus, condicionado a agendamento prévio. Então, esse negócio foi publicado ontem e leiam esse artigo aqui. Então, está autorizado o acesso, não é? De volta ao campus para quem está com dificuldade aí. Não vou disponibilizar link nenhum não. Não é? Quem sabe isso anima vocês aí a participar da aula, porque esse negócio aqui é muito frustrante, sem vocês falarem nada. Então, por que a divisão em classe é interessante para aumentar a vida útil do IPv4? Teve respostas aqui. Ó, tá numa Lan House. Lan House ainda existe, tá vendo aí, Zé Thiago? Boa. Você vai pra Lan House, né? Pode ir pro instituto, não tem problema. Fritando ovo, tô com fome, Raniel sempre com graçolas. A classe B tem 16 de prefixo e sufixo, a classe C tem 21 de prefixo e 8 bits de sufixo. Né? É a nomenclatura do livro, né? Que a gente pediu para vocês estudarem ao longo da semana passada. Isso aqui é aqui, né? Então a gente tem divisão em classes. Que outra técnica, pessoal, a gente tem para prolongar a vida útil do IPv4? Que outra técnica, pessoal, a gente tem para aumentar, prolongar a vida útil do IPv4? Vou ficar esperando, tá? Até que alguém diga. Mas é aumento de bits IPv6, né? Aí não é implementação do prolongamento da vida do IPv4. Subclasses, né? É o subnet. Então, a técnica de subnetting, né? Vamos lá. Por que a técnica de subnetting é interessante para aumentar a vida útil do IPv4? Por quê? O Andy deu uma dica aí, né?
Porque os bits no prefixo são 7, 14, 21 e não 8, 16, 24. Né? Então você consegue reduzir a quantidade de bits, né, na faixa de host, né? Tá chamando a gente viu que tem a faixa de rede e a faixa de host, e na classe A nós temos 24 bits na faixa de host, né, no sufixo. Na classe B a gente tem 16 bits na faixa de host, no sufixo. Na classe C nós temos 8 bits na faixa de host, né, no sufixo. Visto que na classe A temos, ou tem-se, né? Tem-se 8 bits no prefixo para endereçar as redes e 24 bits no sufixo para endereçar os hosts, os dispositivos, né, dentro daquela rede, endereçar os hosts. E que, aí eu vou copiar e colar para a gente economizar tempo aqui. Na classe B, tem-se 16 bits no prefixo para endereçar as redes e outros 16 bits assim fica mais organizado. Na classe B, tem 16 bits no prefixo para endereçar as redes e outros 16 bits no sufixo para endereçar os hosts. E na classe C, tem-se 24 bits no prefixo para endereçar as redes e 8 bits no sufixo para endereçar os hosts. No esquema de endereçamento chamado de classful, né? Ou seja, com classes. Vê, a quantidade de hosts por rede é fixa. Consegue perceber? É fixa. Por que é fixa? Porque já que eu tenho 24 bits no sufixo para endereçar host na classe A, né? Na classe A temos 2 elevado a 24, né? Que o 2 elevado a 24 é 16.777.216. Confirmar. Pythonzinho aqui. 2 por 24. Isso, 16.777.216. Faltou um 7 aqui. 17.216. Né? Hosts. Na classe B, temos elevado a 16, que é 65.536. E na classe C, temos 2 elevado a 8, que é igual a 256. Então, nesse esquema inicial de endereçamento com classes, não é? Se houvesse apenas 10 dispositivos, vamos imaginar aí, né? Tá em casa e tem 5 pessoas morando, cada um tem seu smartphone, então já são 5 dispositivos. Aí tem 2 computadores, aí já são 7, né? Aí tem 2 TVs, 2 Smart TVs, são 9. E tem o que mais que a gente pode estar conectado aí? Um computador de mesa, né? Tem 2 notebooks e um computador de mesa, são 10. Né? Então, se houvesse apenas 10 dispositivos em uma rede doméstica, por exemplo, qual a mínima quantidade de endereços
que seria desperdiçado. E aí? Qual seria a mínima quantidade de endereços que seria desperdiçada? E aí, pessoal, se você tivesse 10 dispositivos em uma rede doméstica, não é? Qual a mínima quantidade de endereços que seria desperdiçada? 246, né? Exatamente, né? 246, né? Porque eu teria que optar por uma classe C, né? Já para reduzir o desperdício. E aí eu utilizaria apenas 10 delas, né? Então, aqui a gente consegue observar que se a gente conseguir, né, não ter uma quantidade fixa de endereços por rede, então eu vou conseguir reduzir a quantidade de endereços desperdiçados, tá? Então, pessoal, antes da gente progredir com isso, eu gostaria de apresentar a vocês, né, porque a gente vai casar a técnica de subrede com a técnica de endereçamento privado. Eu gostaria de apresentar a vocês o último dos métodos que nós vamos estudar para prolongar a vida útil do IPv4, que é o endereçamento privado. Nós já falamos dele em outra situação. Endereçamento privado, Ctrl F, Ctrl V. Não, né? É a primeira vez que o termo endereçamento privado aparece aqui no nosso arquivo de anotações, tá? Então, além da divisão por classes, além da técnica de subnetting, não é? Existe também o endereçamento privado. Ok? Então, nós vimos nas aulas passadas a tabela que nós começamos a montar aqui com as faixas de endereço para cada uma das classes, né? Então, nós vimos que na classe A, o primeiro endereço da classe A é o 0.0.0.0, né, que é reservado, esse endereço sequer pode ser utilizado, já a gente vai entender por quê. E o último é o 127.255.255.255, né? Na classe B, o primeiro endereço que eu posso utilizar na classe B é o 128.0.0.0.0 e o último, o 191.255.255.255. Já na classe C, a última das classes que é utilizada para fazer endereçamento de dispositivos, nós começamos com 92.0.0.0 e vamos até 223.255.255.255, tá? Então, essas são as faixas de cada uma das classes. Então, eu sei que um determinado endereço pertence a uma classe pelo valor do primeiro octeto. Se o primeiro octeto está entre 0 e 127, eu sei que esse endereço é classe A. Se o primeiro octeto está entre 128 a 191, eu sei que esse endereço é classe B. Se o primeiro octeto está entre 192 e 223, eu sei que esse endereço é o endereço classe C, tá? Então, pessoal, o que foi que aconteceu? Para prolongar a vida útil do IPv4, foi lançado um RFC. Vocês sabem que os RFCs são os documentos que padronizam os protocolos da internet. E foi lançado o RFC 1918, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, cujo nome é... Deixa eu aumentar aqui o zoom. Address Allocation for Private Internet, né? Para redes privadas. Então, o que foi que o pessoal que desenvolveu esse documento fez? Então, ó, um RFC, você vai ter aqui as informações sobre ele aqui do lado, tá? Quem desenvolveu esse RFC foi o grupo de pesquisa, o grupo de trabalho em redes, né? O número dele é o 1918, né? Tornou obsoleto 2 outros RFCs, tá? E aqui está o nome das pessoas que implementaram esse RFC, que escreveram esse RFC, né? Então tem aqui o Heckler, que era da Cisco na época. Ó, tem até um rapaz da Chrysler, a fabricante de carro, tá? Da NCC, que é uma empresa de rede também, da Silicon Graphics, também uma empresa do Vale do Silício. Então eles que implementaram, né, que desenvolveram, que escreveram esse documento. E aqui, pessoal, tá? Tem aqui a motivação para escrito do documento, né? Com a proliferação da tecnologia de rede TCP/IP, incluindo a internet externa em si mesmo, uma quantidade
crescente de empresas não conectadas usaram essa tecnologia com capacidade de endereçamento para comunicações intra-empresas, sem qualquer intenção até diretamente conectar outras empresas na internet em si. Então eles vão aqui justificar que aumentou bastante a quantidade de dispositivos conectados. Note, esse documento é de 1996, tá vendo? Então boa parte de todos vocês, eu acho, ninguém tinha nascido ainda em 1996. Então já naquele tempo, né, há mais de 2 décadas atrás, havia essa preocupação com o uso dos endereços. E o que foi que aconteceu? Tem uma tabela aqui que vai mostrar faixas de endereços que podem ser utilizados dentro da rede privada, tá? Então, ó, se eu tenho aqui um dispositivo, na nossa topologia doméstica, né, nós temos aqui um roteador sem fio. Deixa eu tirar aqui a grade. Temos um roteador sem fio, né? Diversas vezes nós já desenhamos essa topologia aqui, né? Você tem um computador de mesa, por exemplo, na sua casa, você tem smartphones, né? Diversos smartphones aí na sua casa. Você tem também, por exemplo, uma impressora que funciona através de rede sem fio, rede cabeada, né? Tanto faz aqui para o nosso exemplo. Computador de mesa, se ele não tiver uma placa de rede sem fio, ele vai estar conectado através de um cabo, aqui é o seu roteador, né? E essa topologia, ela se repete, né, em diversas situações. Ctrl C, Ctrl V. Então, tem diversas situações em que essa topologia se repete. Então, diversos lares, aqui nós temos diversas pessoas conectadas através da internet. Está aqui a internet. E aí, pessoal, tudo que está aqui, né? Deixa eu botar essa linha aqui tracejada. Que eu altero aqui. Não, estilo da linha tracejada. Pronto, tudo está antes dessa rede tracejada aqui, a gente está dentro da rede local, né? Da Local Area Network. Lembra que a gente já fez esse desenho dessa topologia antes? E aí, estão lembrados? Nós já fizemos esses desenhos antes da topologia da rede local. Então tudo que está aqui, né, é rede local. E aqui da internet a gente chama de WAN, né? Wide Area Network. A nomenclatura aqui, Wide Area Network. Wide Area Network. Rede área ampla, né? Rede área extensa e rede área local. Então, para esses dispositivos que ficam dentro da rede local, pessoal, né, nós utilizamos endereçamento privado, tá? Então, essa é o padrão, essa é a norma que existe. Então, todos os nossos dispositivos que estão dentro da nossa rede local vão ter um endereço nessa faixa, na faixa do RFC 1918, tá? Se você tiver configurado com classe A, tá? Então, você vai observar que o valor do seu primeiro octeto é 10. Se você estiver na rede classe B, você vai observar que o valor do primeiro e segundo octeto são 7216 até o 7231. Se você estiver numa rede classe C, você vai observar que a faixa de endereço vai ser 192.180 até o 192.168.255. Por exemplo, aqui no meu computador, eu estou conectado na interface cabeada. Vou dar um ifconfig aqui e pegar o endereço apenas da interface cabeada. Ifconfig, deixa eu aumentar aqui. Não é de hoje, né, que nós trabalhamos com ifconfig. E aqui a gente vai observar, ó, que o meu endereço é 192.168.0.106. Tá vendo? 192.168.0.106. Se você tiver no Windows, né, você pode digitar o comando ipconfig. O ipconfig no Windows vai mostrar para vocês aí o endereço IP de vocês, tá? Então, ó, ipconfig, tá? Abrir um terminal, um prompt de comandos, digitou ipconfig, você vai conseguir observar no endereço IPv4. Vai ter esse, está em inglês, deixa eu ver se eu arrumo em português aqui. Também está em inglês. Ó.
Aqui está em português, mas não saiu. Aqui está em inglês. Enfim, você vai conseguir observar aí o seu endereço IP. Por exemplo, esse rapaz aqui que digitou, ele está numa rede classe A e o endereço IP dele está 10.0.0.2, tá? E eu pergunto, pessoal, qual é o endereço que vocês têm no dispositivo de vocês aí? Né? Lembrando que se você tiver no smartphone, você pode utilizar o emulador de terminal, esse carinha aqui, ó, o emulador de terminal, tá? Para digitar o comando IPA nele. Então vou abrir o meu emulador de terminal aqui e vou digitar o comando IP espaço A. Ó. IP espaço A. E vou apertar Enter, tá? E apareceu aqui um conjunto de informações, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês que a interface WLAN 0 tá aqui na 12ª saída, ó. A interface WLAN 0, tá? Tá com IP 192.168.0.16. 192.168.0.16. Deixa eu fazer um print aqui e colocar lá no arquivo de anotações da gente. Mandar pelo Gmail que eu abro aqui no... Então, pessoal, vão colocando aí os endereços de vocês, não é? No chat para a gente comparar. Vamos lá. Vão colocando, ó. Zé Tiago disse que está com 192.168.1.104. Tiago falou que está com 192.168.111. Né? E a massa subrede também foi formada aqui por Alex. Né? Quem mais, pessoal? Vamos lá. Existem 46 pessoas aqui e somente 3, 4 comigo postaram o endereço IP. Qual é o endereço IP do dispositivo de vocês? E aí, pessoal? Qual é o endereço IP do dispositivo de vocês? Ups. O Andy disse que é o 92.168.0.255. 255 é o endereço de broadcast, Andy. Procura aí o endereço IP. Você vai ver que tem um endereço de broadcast e vai ter um endereço IP. Vou fazer outro print aqui. Yasmin disse que é o 92.168.0.112. Zé Isaías disse que é o 92.168.0.106. Vamos lá, pessoal. Tem 46 pessoas, somente 7 disseram. Sem problema, ainda. E aí, pessoal, qual é o endereço IP de vocês? Vamos lá. Agora, o 92.168.0.101 para o Andy. Até agora não se repetiu. Eu queria que a gente... É muito provável que se a gente todos colocassem aqui, o endereço fosse repetir. Né? Saiu com /24, que é uma segunda anotação para a máscara de subrede. A gente vai falar da máscara subrede do gateway padrão hoje também. Jonatas está aí com o 92.168.100.1. Todo mundo é tipo C. Né? Até agora sim, né? Todo mundo saiu como tipo C. Classe C, né? Chamar o boi pelo nome certo, saiu como classe C. Vamos lá, pessoal, mais... Não chegamos nem a 10 endereços aqui ainda, tem 46 pessoas aqui. Se você está no seu smartphone, instala o emulador do terminal. Eu vou mostrar de novo aqui, ó. Emulador de terminal, tá ele aqui. Emulador de terminal. O ícone, não sei se vocês conseguem ver o ícone aí que está muito claro. Tá? Instala o emulador de terminal. E eu vou colocar a imagem aqui agora no arquivo de anotações para vocês acompanharem. Eu acho que já existe essa imagem lá, mas de toda forma eu vou fazer uma cópia e colocar novamente. Images, emulador, terminal, IPA.
Salvar. Deixa eu jogar aqui no arquivo de anotações. Como observar o endereço IP do seu smartphone com Android? Pode-se usar o emulador de terminal. Deixa eu inserir aqui a imagem. Pronto, tá aqui, né? A imagem. Deixa eu dar uma diminuída nela aqui, para caber numa página só. Enquanto isso eu estou esperando, tá, pessoal, que vocês coloquem aí os seus endereços IP. Então, ó, tá aqui, eu digitei o comando IPA, tá vendo? IPA. Executando o comando IPA. Aí eu vou botar aqui como courrier, que é como a gente representa os comandos. Então, são várias interfaces que são virtuais e tem uma interface que é realmente a interface wireless, que é a interface WLAN. Tela aqui, ó, WLAN 0, tá? Aqui tem informação, ó, INET 192.168.0.16, tá? Ó, João Vitor tá numa rede classe A, ó, foi diferente aqui, tá? João Vitor tá na rede 10.0.0.231. Então a gente tem 192.168.0.103, 192.168.1.101, 192.168.1.182 para Camille, né? Jonatas 100.1. Arthur, esse daí não é o endereço do teu dispositivo não, tá? Esse endereço aí é chamado endereço loopback, que é configurado em todos os equipamentos. Dá uma olhadinha aí no endereço IP, porque na saída do comando ifconfig você vai observar algumas interfaces, tá? Você pode ver que quando começa com LO é a interface loopback, já explico para que ela serve, tá? E todo mundo tem essa interface configurada no seu equipamento, que começa com 127. Como a gente viu, as faixas de endereçamento privado não contemplam o endereço 127, tá? Se for classe A, começa com 10. Se for classe B, começa com 7216, vai até um 7231. Se for classe C, começa com 921.180 até o 92168.255, né? O valor dos 3 primeiros octetos. Então, Cássio está com 92168.0.1, Marcelo 10.0.0.117, Raniel com 10.0.0.101, né? E aí a gente tem diversos. IP espaço A, Raniel. IP espaço A. IP espaço A. Ó, Evelyn, mesma coisa, tá? Ao invés de ver interface loopback, você vê a outra interface. Tá? O 127.0.0.1 é endereço de loopback. Esse endereço, pessoal, todo mundo vai ter configurado na sua máquina, tá? Porque é um endereço para testes. Quando você quiser fazer algum teste que não precise ir para a internet, você pode usar esse endereço, chamado endereço de loopback. Todos os dispositivos vão ter esse endereço configurado no interface virtual, tá? No interface loopback. Então, se você tiver no Windows, né, você não vai observar a interface loopback. Vai colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho alguma figura em português aqui. Continuar procurando aqui. Esse está em inglês. Como usar o prompt? Porque geralmente vai ter assim, ó, Ethernet Adapter, né? E vai estar em português se o Windows estiver em português, tá? Esse endereço aí, Ranel, é o endereço de broadcast, tá? Também vou chamar a atenção para isso. Ó, todo computador vai ter esse endereço configurado também, ó, endereço de broadcast, tá? Todo ele vai ter. Então você procura que tiver o primeiro endereço aqui, net, né? O primeiro deles. Esse endereço aí não é o endereço que está configurado no seu equipamento, né? Esse endereço é de broadcast. Tem que ser um que não termine em 255.
Maria Cauã terminou aqui em 225, aí tá certo. Né? Pronto, aí tá certo, né? 192.168.0.2/24. Né? Arthur Miguel está com 192.168.101. E aí, ó, enfim, duplicou algum, né? Se a gente observar o de Marília, Marília está com 92.168.101 e Arthur também com 92.161.101. Ora, mas a gente aprendeu que o endereço tem que ser único, né? Então vamos imaginar aqui que esse daqui seja o equipamento, que Marília está, 92.168.1.1.101, e aqui seja esse o equipamento que Miguel, né, que Arthur esteja, esse aqui. Então, nós podemos observar que nesse momento nós temos dois nossos colegas com o mesmo endereço. Ora, como é que isso pode funcionar, né? Já que tem endereço duplicado? Vocês podem observar aí no chat, né, que tanto Arthur quanto Marília estão com esse endereço. Então, por isso que eu insisti, né, que a gente colocasse endereço até que se materializasse a repetição do endereço. Pode ser que tenha até outros repetidos aí. 192.168.0.1 também é um que pode se repetir bastante, não é? Então vocês podem observar aí na lista de quem mandou que existe ao menos um par de endereços que está duplicado, não é? Mas existe na mesma cidade, não é, duas casas na mesma rua com o mesmo número? Como é que o representante aí do serviço postal ia fazer uma entrega com sucesso? Aqui é a mesma coisa, né? Então, pessoal, esses endereços, vou colocar aqui a tabela, tá? Esses endereços são os chamados endereços privados, tá? Tá aqui endereçamento privado, que é a última técnica, que é o seguinte: alguns dos endereços de cada uma das classes alguns endereços foram reservados para serem utilizados exclusivamente dentro de redes locais. Ou seja, pessoal, quando eu envio um pacote, presta atenção, tá? Vocês ficam calados, mas quando eu envio um pacote aqui, né, saiu um pacote aqui do meu dispositivo, chegou aqui no meu roteador e esse pacote vem para a internet, tá? Nós vimos, presta atenção, tá? Nós vimos que no cabeçalho do endereço IP existe tanto o endereço de origem quanto o endereço de destino. É ou não é verdade? Nós vimos, não é? No cabeçalho, vimos que no cabeçalho do protocolo IP, na camada de rede, vimos que há um campo de 32 bits para o endereço de origem, ou seja, o endereço de origem aqui, ó, de quem está partindo o pacote, o endereço de origem, e também nós vimos que há e também um outro campo de 32 bits para o endereço de destino. Isso é que nem a gente preencher um envelope, né? No tempo que a gente escreveu, isso é que nem a gente preencher um e-mail. Quando a gente escreve um e-mail, a gente coloca o e-mail do destinatário e o próprio protocolo de e-mail, o SMTP, vai preencher o nosso endereço de origem para que se o destinatário queira responder, ele consiga, né, somente clicar em responder e conseguir enviar o e-mail de resposta, né? Então, vimos que no cabeçalho do protocolo IP, na camada de rede, há um campo de 32 bits para o endereço de origem e também outro campo de 32 bits para o endereço de destino. Então, aqui esses dois campos, tá? Então, aqui, ó, vai sair como endereço de origem esse cara aqui e vamos imaginar que se queira acessar a página do Google, tá? Então, vamos colocar aqui mais uma topologia dessa de rede local. Tá aqui, ó. Agora eu vou querer alcançar o servidor do Google. Computador. Botar aqui um super servidor aqui, Cray. Tá? E esse aqui seja o endereço do Google. www.google.com. Pessoal, qual é o comando que a gente usa para resolver um endereço, um nome e um endereço IP? Qual é o comando que a gente usa
para conseguir observar qual é o endereço IP de um determinado URL, de um determinado nome. Pode ser um nome canônico, não é? Pode ser um alias. Qual é o comando que a gente aprendeu? O comando de DNS, que uma vez que a gente passe o nome, ele retorna o endereço IP. Qual é o comando? Qual o comando nós utilizamos para, dado um nome, não é? Por exemplo, eu quero saber qual é o endereço IP de google.com. Que comando eu coloco aqui na frente? Não é tão lá atrás não, pô. Faz pouquinho tempo. E aí, pessoal? Chamado de DNS Resolver, né? Resolvedor DNS, capaz de traduzir nomes em endereços IP e vice-versa. Nós também vimos que o DNS tem outras funções, né? Tem a função do Mail Exchange, né? Tem o DIG é um deles, né? A gente pode fazer dig www.google.com e aqui vai estar o endereço IP, né? Tem outros também, né? Tem outros mais simples, pode ser o comando host, também funciona. O comando host também funciona. Retorna aqui tanto o endereço IPv4 quanto o endereço IPv6, tá? Então vou observar aqui que é o mesmo resultado, tá? Então, quando eu quero acessar a página do Google, eu sei que eu vou enviar para 142.150.79.36. Então parte esse endereço aqui de destino, tá? Então é assim que eu vou preencher os campos do cabeçalho, IP de origem e IP de destino, ok? Aí essa informação sai do meu computador, sai do meu dispositivo assim e chega até meu roteador, tá? E aí, pessoal, a gente pode montar essa topologia para ver como esse negócio funciona na prática agora, tá? Então, eu disse para vocês na última aula instalarem o Cisco Packet Tracer. Verdade ou mentira? Disse para vocês instalarem o Cisco Packet Tracer. Foi ou não foi? Estão lembrados disso? Foi. Então, ó, existe um procedimento, tá, para você baixar oficialmente o Cisco Packet Tracer, tá? Então, ó, vou fazer aqui com vocês. Deixa eu ver onde é que está o meu perfil aqui do Cisco Packet Tracer. Qual é a das telas aqui? Então, ó, o primeiro passo para você fazer o download é ir até a página NetAcad. Deixa eu colocar no meu perfil certo aqui. Eu tenho um perfil só para acessar o Cisco Network Academy. Então, ó, primeiro passo para você baixar o Cisco Packet Tracer. netacad.com. Tá aqui. netacad.com. Já fica gravado nesse vídeo. Então, netacad.com. Acesse o netacad.com, tá? E coloque aqui em login. Aí tá aí, né, informação, né? Login no NetAcad. Se você não tiver usuário, que é a primeira situação, né? Eu já tenho aqui o usuário, deixa eu fazer o logout. E para criar um novo usuário. Aí você preenche o formulário, né? Cadastra seu e-mail, cadastra sua senha. Quando você entrar, você vai ter acesso ao download do Cisco Packet Tracer. Tá? Da mesma forma, você pode instalar no seu celular também. Eu já mostrei isso para vocês na última aula, né? Tem esse app aqui, o Packet Tracer. Você também consegue instalar ele no seu dispositivo móvel. Tá aqui, ó. Cisco Packet Tracer. Então instale aí no seu dispositivo móvel. O Cisco Packet Tracer. O nome é Packet Tracer Mobile. Tá aqui, ó. Packet Tracer Mobile. Não, não é pago não. Se você faz o cadastro, você consegue baixar gratuitamente e utilizar também. Então, não possui conta, registrar-se. Aí você clica aqui. Registrar-se. Qual é o nome do celular? Packet Tracer Mobile. Tá aqui, ó. Tô mostrando no vídeo. Packet Tracer Mobile. Escrevi no chat.
Packet Tracer Mobile. Quanto tempo você baixou isso aí? Oi? Quanto tempo você baixou isso aí? Para desktop é 200 MB. E esse para celular não sei não o Não, tamanho mas dele. há quanto tempo você baixou do celular? Porque parece que esse saiu da Play Store. Não, isso aqui eu baixei semestre passado, quando eu dei aula pro pessoal. Alguém tá com dificuldade, pessoal, de baixar aí o Packet Tracer Mobile? Ele não tá na Play Store não, mas aparentemente. Tá, deixa eu procurar aqui. Eu baixei normal, acredito, viu, Daniel? Packet Tracer, não. Você tem razão. Não tá. Tem vários aqui, mas não tem esse não. Mini Cisco Tracer. Realmente não lembro como eu fiz a instalação, mas de fato não tem aqui não. Vamos tentar descobrir depois. Deixa eu botar aqui. Packet Tracer Mobile. Ó, download. For Android. Será que é esse bicho aqui? O ícone. É. Vou botar aqui o link. É esse rapaz aqui mesmo. Atualizado, 2017. Aqui tem as versões. Pode ser que eu não tenha instalado direto do Play Store. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui tanto no site, coloquei aí no chat. Você baixa o APK e depois instala. Vou colocar aqui também no arquivo de anotações. Assim que eu encontrar a janela. Cisco Packet Tracer Mobile. Provei para computador. Você se registra e depois vai em download. Faça o registro, depois faça o login e baixe e instale o programa. Então, uma vez registrado, né, faz o login aí. Deixa eu voltar, que já estou conectado da outra vez. Aí você vai conseguir fazer o login no NetAcad, né, colocando aí o seu e-mail. E aí, para fazer o download, né, vai ficar gravado aqui no vídeo se quiser assistir de novo. Acho que me direcionou para fora.
Pronto. Aí você vem aqui em recursos e tem aqui, ó, baixar o Packet Tracer. Tá num loop aí de me botar para fora. Recursos, baixar o Packet Tracer. Vou fazer um print disso aqui. Vou botar com o endereço todo aqui. Após realizar o login, em recursos, clique em baixar o Packet Tracer. Pronto, tá aí devidamente documentado, tá? Que o nosso objetivo é montar essa topologia aqui, né, do endereçamento privado, para vocês verem como vai funcionar. Essa topologia aqui do endereçamento privado, para vocês verem como vai funcionar a questão da repetição de endereço e endereçamento privado. Tá? Então esse daqui é o Packet Tracer para desktop, esse daqui é o Packet Tracer para mobile, tá? Aí você pode clicar em New e ele vai abrir um ambiente semelhante ao que a gente vai ter aqui no desktop. Aí tem aqui, ó, você clica no primeiro ícone superior esquerdo, aí vai ter aqui New Network. Yes, ele vai abrir aqui e vai ter diversos dispositivos que você pode adicionar. Aí ele vai abrir aqui esse disco e aí vai ter diversos dispositivos. Para você chegar nesse disco, você clica nos três pontinhos, tá? O segundo ícone aqui à esquerda, você clica nos três pontinhos. Ou não. Clica no reloginho, na verdade. Nesse reloginho aqui. Parece o símbolo do disco, né? Aí ele vai abrir o disco e aí você consegue criar dispositivos, tá? Adicionar dispositivos. Da mesma forma, aqui a gente tem o ambiente desktop, tá? Do Cisco Packet Tracer para quem está em computador ou notebook. Então, aqui tem... Vê, o ambiente aqui do Packet Tracer, tá? Tem algumas janelas. Tem essa área aqui, que é a área de trabalho, tá? Onde a gente monta a topologia lógica. Tem aqui embaixo os dispositivos que a gente pode inserir na topologia lógica. Você vai ver aqui que tem dispositivos de rede, tá? Aqui diversos roteadores, tá? Você vai ter aqui dispositivos finais, aí você consegue adicionar computador, laptop, servidor de e-mail, controlador de rede, impressora, telefone IP, dispositivo VoIP e assim vai, né? Tem diversos dispositivos finais. Nós estudamos a questão de dispositivo final. E aí Wendy, fica a critério, né? Eu instalei aqui e até agora não tive problema não, né? Aí fica a critério de cada um se vai ou não para frente. E nós estudamos dispositivos finais, são os dispositivos que ficam na borda, e nós temos também dispositivos que são dispositivos de rede, tá? E aqui, ó, quando você clica no dispositivo final, existem diversas categorias aqui embaixo, tá? Então, tem a categoria acima e tem a categoria abaixo. Então tem aqui, ó, dispositivos de rede, tá aqui. Eu tenho roteadores, tenho switches, tenho hubs, tenho dispositivos sem fio, né? Tenho dispositivos de segurança, tenho representação de WANs. Aqui dispositivos finais, nós temos dispositivos finais
domésticos aqui, ó. Então tem ar-condicionado, né? Para questão até de internet das coisas, né? Então tem aqui, ó, monitor de nível de água, drenagem de água, termostato. Então tem diversos equipamentos aqui que você pode adicionar. Webcam, tá vendo? Tem sirene, dispositivo de segurança. Aí tem para Smart City aqui, ó, tem monitor de pressão, bateria, dispositivo Bluetooth, ventilador, né, indústria. Então tem diversos equipamentos aqui, né, da rede elétrica. Você pode utilizar também bateria, painel solar, tá vendo? Detector de vento, turbina de eólica. Então tem de tudo aqui, né? Nós vamos nos concentrar em dispositivos finais domésticos, tá? Aqui também tem outros componentes, né? Aqui é importante, esse daqui são as conexões, tá? E diversos outros equipamentos. Nós vamos nos concentrar aqui em dispositivos finais e dispositivos de rede e em conexões. Então nós vamos nos concentrar no primeiro ícone, no segundo e no quarto ícone, tá? Esse que nós vamos nos concentrar. Então, para montar essa topologia, pessoal, aqui, ó, para montar essa topologia é simples, tá? Então, de posse aí do equipamento, né, você pode vir aqui em dispositivos finais. Eu vou mostrar aqui na câmera, no celular, e vou mostrar embaixo na apresentação aqui, no compartilhamento da tela, direto no Packet Tracer, tá? Então, clica aqui em dispositivos finais, ele vai ampliar aqui e você pode escolher dispositivos finais, tá? Aí você pode escolher aqui no meu aqui, dispositivos finais, PC. Pronto. Aí aqui eu adicionei uma impressora e um computador, tá vendo? Aí vocês vão adicionando aí, vão criando usabilidade ainda, vão qual é a palavra que eu quero? Familiarizando, né? Vão se familiarizando. E vão usando aí. Eu recomendo que a gente vai fazer trabalhos, né, até aquele trabalho lá do provedor, né, a gente vai continuar agora com o Cisco Packet Tracer. Eu recomendo que as equipes tenham pelo menos um integrante que tenha um computador ou um notebook, tá? Se ninguém da equipe tiver, a gente vai ter que replanejar as equipes para poder fazer com que pelo menos um integrante da equipe tenha um computador. Porque fazer isso no celular é só uma contingência da gente, né, que tá sem o computador em casa. E como eu mostrei para vocês, vocês já estão com a permissão para acessar os equipamentos do Instituto. Então, já podem fazer esses trabalhos por lá, né? Então, dentro de poucos dias aí deve sair alguma regra para vocês acessarem, né, quais são os dias que vocês podem ir. Enfim, isso aí é uma questão de vocês com as coordenações para saber qual é o dia que vocês podem ir até o campus. Mas já está autorizado desde ontem, já saiu a portaria desde ontem, que o aluno que está sem recurso, né, do ensino remoto emergencial pode acessar as dependências do Instituto. Eu não sei nem se isso já saiu no Instagram lá do Instituto, mas já é oficial. Então, pessoal, preste atenção aqui agora, tá? Se você já instalou, se está fazendo download, se não está, não é? Porque você pode aproveitar esse momento e depois pode assistir o vídeo para poder revisar, tá? Então, ó, primeiro ato aqui nosso, vamos adicionar aqui, montar essa topologia que a gente fez, né, dentro do Cisco Packet Tracer para ver como isso funciona na prática. Então, vou colocar aqui um PC, tá? Vou colocar aqui um notebook e vou colocar aqui deixa eu localizar aqui os equipamentos wireless. Ó, um roteador doméstico, tá? Home router, tá ele aqui. Certo?
Então, essa é a topologia básica que a gente encontra, né, nas nossas casas. Então, novamente, ó, eu vim aqui em dispositivos finais, cliquei em PC, cliquei em laptop, coloquei eles dois aqui, tá? Vim aqui em dispositivos de rede e cliquei em, ou melhor, dispositivos wireless e cliquei em roteador doméstico, home router, e adicionei ele aqui. Então tem esses três equipamentos que já estão aqui. Quando a gente clica sobre o equipamento, pessoal, então vai aparecer a janela daquele equipamento, tá? Vai aparecer a aba física, a aba configuração, a aba Graphical User Interface e a aba atributos. Como vocês podem ver aqui, essa é a parte traseira do equipamento, tá? Então ele tem o cabo de internet, tem aqui os conectores e 4 interfaces cabeadas, né? Além das antenas que vão fornecer aqui conectividade para o laptop, tá? Na aba configuração aqui a gente vai ter diversas configurações, tá? E na aba GUI a gente encontra algo que é semelhante ao que a gente tem em casa, tá? Então esse cara aqui ele vai simular aqui um roteador sem fio, tá? E esse seria a interface que a gente tem no nosso equipamento em casa. E aí, pessoal, para a gente continuar, a gente precisa entender o conceito de gateway padrão agora, tá? Para a gente continuar a partir daqui, eu vou explicar para vocês o conceito de gateway padrão. Vou voltar aqui para o arquivo anotações, né? E colocar aqui para vocês. Para que um dispositivo se conecte com sucesso à internet, são necessários 4 endereços, tá? Então eu preciso do endereço IP do equipamento, endereço IP, da máscara de subrede, máscara de subrede, do gateway padrão e dos servidores DNS. Pessoal, a gente já estudou isso antes. Para que o dispositivo se conecte com sucesso à internet, são necessários 4 endereços. O seu próprio endereço IP, que identifica de forma única o equipamento, o sistema final, que a gente contempla todo, o sistema final na rede, mas subrede informa quais bits do endereço pertencem ao prefixo, ou seja, à faixa de rede, e quais bits pertencem à faixa de ao sufixo usando a nomenclatura do Douglas Comer, a faixa de host. É para isso que a máscara serve. Gateway padrão, dispositivo que conecta a rede interna, a LAN, a rede externa, a WAN. Não é? Trata-se do dispositivo para o qual o sistema final encaminha os pacotes quando o destino da comunicação é um sistema final externo à minha rede local. Então, pessoal, preste atenção agora no conceito de gateway padrão, tá? O gateway padrão, se possível, conecta a rede interna à rede externa. Nós já conseguimos ver isso aqui, né? Nosso roteador é o dispositivo que está conectando aqui, ó, a rede local à rede externa, tá? A rede local à rede externa. Coloquei ele aqui na interface justamente por isso. Uma das placas de rede desse equipamento vai estar configurada na rede local. A outra placa de rede do equipamento vai estar configurada na rede externa. Voltando aqui para o Cisco Packet Tracer, ó. A gente vem aqui em físico. Então, ó, essa porta aqui que tem escrito internet, estão vendo?
é a porta que está conectada à rede externa. Então esse cabo aqui, né, vai estar conectado à rede externa, levando a sua informação até a internet, até seu destino final. Tá? Já esse outro equipamento, essa outra interface aqui, qualquer uma dessas aqui vão estar dentro da rede local, bem como os equipamentos que estão conectados pelas antenas. Tá? Então esse é o nosso gateway padrão. Nosso gateway padrão doméstico é o nosso roteador, o wireless. Tá? O roteador que é fornecido pelo nosso provedor de acesso, o roteador que a gente adquire e conecta o cabo que chega do nosso provedor à porta internet. Então é assim que funciona na prática, tá, pessoal? Esse é o nosso gateway padrão. Na nomenclatura é isso que ele é. É o gateway padrão. O dispositivo que conecta a rede interna à rede externa. Esse A aqui é craseado. A rede externa. Traça o dispositivo para o qual o sistema final encaminha os pacotes com o destino da comunicação ao sistema final externo à minha rede local. O que isso tudo quer dizer? Não é? Se eu estou aqui e quero enviar uma impressão para a minha impressora, eu não saio da rede local, certo? Eu não saio. O pacote vem aqui, ó, deixa eu representar de outra forma. Vamos imaginar que esse aqui seja o endereço IP da impressora, seja o endereço 104, por exemplo. E eu vou e quero imprimir o documento e mando a informação agora, em vez de mandar para o Google, eu vou mandar para a minha impressora. Tá? Então, quando essa informação sai do meu computador, ele já sabe que deve encaminhar a informação diretamente para a impressora, já que pertence à mesma rede. Tá? Como é que eu sei que pertence à mesma rede? Eu sei que esse endereço aqui é o endereço classe C. Por ser endereço classe C, eu sei que fazem parte do prefixo o primeiro, segundo e terceiro octetos. Pessoal, note, 192.168.1 é o prefixo do computador que mandou a impressão. 192.168.1 é o prefixo da impressora que está dentro da rede local. Pessoal, quando a rede for a mesma, o prefixo for o mesmo, a informação vai diretamente do computador para a impressora, não sendo necessário ir para a interface externa do gateway padrão. Tá? Eu não vou para essa interface aqui. O tráfego não é encaminhado para a interface externa, não é encaminhado para a internet. Tá? Como a impressora está ligada na rede sem fio e o computador está ligado em uma das portas, né, da interface, essa informação vem até o nosso dispositivo, até o nosso roteador e não vem para a interface externa. Ela vai da minha conexão, da minha porta física para a antena e da antena ele vai até a minha impressora. Ou seja, eu não encaminho o tráfego para fora da rede, fica na rede interna, fica local. Tá? Não vai ser necessário encaminhar a informação para a rede externa. Então, esse pacote sai do meu computador, vem até o meu roteador e do roteador ele detecta que faz parte da mesma rede. Como faz parte da mesma rede, eu não encaminho para a internet, eu já devolvo para dentro da rede, devolvo para a rede local e ele vai até a impressora. Pessoal, isso está claro? Está clara a função do gateway padrão. Já quando eu quero enviar informação para o site do Google, aí vê o que acontece. Pessoal, os endereços de origem e destino estão na mesma rede, tem o mesmo prefixo. E aí? Nessa nova situação em que eu quero acessar o site do Google, não quero mais enviar para a impressora. A origem e o destino estão na mesma rede. O que eu estou perguntando tem no mesmo DDD? Não é? Carlos Emanuel disse que não, né? Não estão na mesma rede. Fiz isso na minha impressora, dá para imprimir de qualquer canto. Então é possível enviar informações para a impressora mesmo sem internet? Sim, mesmo sem internet, mas já que está dentro da rede local, vai funcionar. Você pode até fazer o teste, Zé Thiago, pode desconectar o cabo da internet e mandar para a sua impressora que ela vai funcionar. É dentro da rede local. Tá? Porque, pessoal, a topologia mais tradicional disso aqui é essa aqui. Ó. Por exemplo, o que a gente tem nos laboratórios lá do Instituto? No laboratório 66, por exemplo, a gente tem lá cerca de 50 computadores, tá? E lá eles estão conectados através de switch. Lembram do switch? O switch é um equipamento de camada 2, não é? Funciona somente com endereços MAC. Então tá aqui, ó.
Isso é o que acontece na topologia lá do laboratório 66. Você vai ter aqui as máquinas, né? Máquina 1, Lab 66. Né? E aí vai ter diversos rótulos aqui. Ups. Diversos rótulos aqui, né? Máquina 2. Como a rede que a gente está mais... máquina 2. Ctrl C, Ctrl V. Máquina... botar aqui a 50, né? A última aqui. Máquina 50. Então é assim que funciona lá no instituto, tá? Aí desse switch aqui que está no laboratório 66, tem outro switch lá na disciplina, lembra? Onde fica a disciplina? Onde os professores assinam o ponto, onde vocês pegam os livros, né? Tem outro switch lá. E esse switch da disciplina vai até outro switch que está na sala 1 lá do instituto. É assim que você entra no instituto, tem do lado direito uma janela onde fica a CTI. E aí da CTI, enfim, a gente vai para a internet. Né? Nosso link lá é da RNP. Então essa é a topologia do instituto. Tá? E veja que é uma rede simples, é uma rede local aqui. Tá? E aqui, esse daqui é o switch que fica na disciplina. Dele também sai outro switch para salas professores, por exemplo. Então aqui a gente vai ter a sala dos professores. Tá vendo? Sala dos professores. Que tem um switch lá, que lá nas salas dos professores tem alguns computadores para os professores acessarem, caso não tenham levado seus dispositivos. Então vai estar conectado lá assim também. Então note, é uma rede que não é tão complexa do instituto, tá? Tem lá as suas centenas de equipamentos lá dentro, mas não é nem de longe uma rede complexa. Tá? E aqui a gente vai conseguir acessar a internet para a rede externa. Tá? Então, pessoal, vamos unir tudo agora, né? Para concluir a aula, vamos unir tudo. Então, o tema da aula de hoje foi endereçamento privado. Certas faixas de endereço são reservadas para serem utilizadas dentro da rede local. Tá? E aí, deixa eu achar aqui de novo. E aí, o endereçamento privado. Alguns dos endereços de cada uma das classes foram reservados para serem utilizados exclusivamente dentro de rede local. Então, vou colocar aqui a tabela, inserir tabela. Opa, são 4 linhas, 4 colunas. Então, eu vou ter aqui, ó, classe, né? Classe A, B e C. Aí, primeiro endereço privado. Na classe A, né, vai do 10.0.0.0 até o 10.255.255.255. O último endereço privado. Na classe B, 172.16.0.0 até 172.31.255.255. Na classe C, a gente vai de 192.168.0.0 até 192.168.255.255. Pessoal, essas faixas aqui só podem ser utilizadas dentro da rede local. Dentro da rede local. Só na rede local. Tá? Você não pode utilizar isso dentro de redes externas, só na rede local. Tá? Então isso aqui é o que a gente tem que memorizar. Então, dentro das redes locais, são esses os endereços que nós vamos configurar. Tanto que quando eu pedir para vocês reportarem os endereços de vocês, vocês podem observar no histórico do chat que nenhum endereço vai estar fora dessas faixas. Tá? E aí, lembrando, pessoal, né? Na classe A faixa de rede, né, o prefixo é o primeiro octeto. Na classe B, a faixa de rede, o prefixo, né, é o primeiro e segundo octetos. Na classe C,
O prefixo, não é a faixa de rede, é o primeiro, segundo e terceiro octetos. Preste atenção na pergunta agora, viu? Quero que vocês se concentrem para que seja respondido. Número de redes privadas. Pessoal, quantas redes privadas eu tenho na classe A? Quantas redes privadas eu tenho na classe A? 255. Vamos lá, concentra aí na pergunta, Raniel. Quantas redes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a quantidade. Quantas redes privadas eu tenho na classe A? Lembrando o que a gente fez na última aula, quando a gente estava lidando com todas as classes, sem ser as classes privadas, nós chegamos à conclusão aqui, ó, da quantidade de redes por classe. Ó, quantidade de redes por classe, tá? Na classe A, eu sei que o primeiro octeto, né, define o prefixo. O primeiro octeto é a faixa de rede. Claro, se é um octeto, eu tenho 8 bits. O número de redes vai ser 2 elevado a 8, 256. Esse valor aqui pode assumir 0 a 255. Tá? Agora, na classe A privada, para o endereço ser classe A privada, né, ele tem que começar com 10. Pessoal, o valor do primeiro octeto está variando. Ó, o primeiro é 10 e o último é 10. Tem alguma variação? Eu posso colocar 1 aqui e ser privado? Não. Posso colocar 2 e ser privado? Não. 3? Não. 125? Não. Tem que ser 10. Então, eu só tenho uma classe privada classe A. Uma. Só tenho uma classe privada classe A. Por quê? O endereço classe A, né, eu sei que na classe A somente o primeiro octeto pertence ao prefixo. Somente o primeiro octeto pertence à faixa de rede. Então, pessoal, o que eu quero dizer? Se você for fazer uma rede classe A privada, ela tem que começar com 10. Só existe uma rede classe A privada, acabou a conversa. Vamos ver se isso daí fica melhor quando a gente fala na classe B. Na classe B, pessoal, o valor do primeiro octeto na classe B está variando? Sim ou não? Não. O valor do segundo octeto na classe B está variando? Sim ou não? Sim. Sim. Então, ó, na classe B eu posso ter 17216, posso ter 17217, posso ter 17218, posso ter 17219. Entenderam aí o raciocínio? Até 172.31. Então, isso aqui eu teria 16 DDDs diferentes. Não é? Se isso aqui fosse número de telefone, eu conseguiria representar 16 estados, 16 localizações diferentes. Tá? Então, ó, se você contar da 16 até a 31, eu vou ter 16 redes privadas diferentes. Há 17216, 17217, 17218, 17219, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. São 16. Tá? E aí, na classe, mesmo raciocínio. 172 é o mesmo, sem dúvida. Não é? 172 é o mesmo. Mas o que está variando aqui é o valor do segundo octeto. Lembrar que na classe B, o primeiro e o segundo octetos fazem parte do prefixo. O primeiro e o segundo octetos fazem parte da faixa de rede. Tá? Aqui é faixa de host, tá? Lembrar disso, ó. Na faixa de rede e da faixa de host, a gente até colocou cores diferentes. Vocês só estudam quando tem que fazer algum exercício, né? Quando vocês não tem que fazer exercício, vocês nem abrem o negócio. Então, ó, tá aqui, ó. Rede, 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 rede. Host, 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 host e host. Tá? Então, ó, aqui é faixa. Como é que tá lá a cor mesmo? Quem é que tá azul e quem é que tá vermelho? Azul é rede. Então, ó, aqui eu vou botar azul, tá? Para identificar a rede. E aí vermelho identifica o rosto, tá? Eu vou só economizar tempo aqui para a gente não ter que fazer isso agora vermelho. Então, pessoal, lembrar disso, tá? Na classe A, o primeiro octeto identifica a rede, segundo, terceiro e quarto octeto identifica o host. Na classe B,
Primeiro e segundo octetos identificam a rede, é o prefixo. Terceiro e quarto octetos identificam os hosts dentro da rede, é o sufixo. Tá? Na classe C, 192.168.0, né? Primeiro, segundo e terceiro octetos identificam a rede, quarto octeto identifica o host. Né? Então, pessoal, mesmo raciocínio. Né? Na classe A, teve variação do valor numérico da faixa de rede? Não, só tenho uma rede privada. Na classe B, teve variação dos valores numéricos na faixa de rede? Sim. No primeiro octeto não variou, é um 102. No segundo octeto variou, eu posso ir 16, 17, 18 até 31. Mesmo raciocínio agora, tá? Na classe C, o valor do primeiro octeto teve variação, sim ou não? Sim. Não. Sim agora. Na classe C, né? O primeiro octeto está 192, 192. Não teve variação no primeiro octeto. No segundo octeto da classe C, teve variação? Não. E no terceiro? Sim. Sim. De 0 a 255. De 0 a 255, eu tenho 256 redes diferentes. Tenho a rede 192.168.0, a rede 192.168.1, a rede 192.168.2, a rede 192.168.3, reticências, até a rede 192.168.255. Eu tenho 256 redes diferentes na classe C. Tá? Porque, embora o valor do primeiro e segundo octetos não estejam variando, o valor do terceiro octeto está variando de 0 a 255. Se fosse de 1 até 255, claro, eu teria 255 valores diferentes. Mas como começa de 0, eu contabilizo 0, eu tenho 256 valores diferentes. Tá? Então, essas são as faixas privadas, pessoal. É por isso que a gente observa, haja rede. Né? E mesmo assim, teve que inventar o IPv6, porque não tinha quantidade suficiente de endereços, né, no IPv4. Então, pessoal, é isso que a gente configura. Tá? Então, aqui no nosso equipamento, como a gente está na rede local, tá? A gente vai ter que escolher, de acordo com o que for mais coerente aí para a gente, qual vai ser a classe e qual vai ser a rede que a gente vai utilizar. Pessoal, já que eu tenho somente 2 equipamentos, vocês recomendam uma rede classe A, B ou C? Carlos Emanuel disse que C, Alex disse que C, Raina também disse que classe C. Né? Por quê, pessoal? Porque é a classe que tem a menor quantidade de hosts, né? Até 256. Como eu só tenho 2, né? Aí eu consigo reduzir a quantidade de desperdício. Mas, pessoal, note o seguinte agora, presta atenção. Ó, endereçamento privado pode se repetir. Eu não vou mais ter que me preocupar com a quantidade de endereços que serão desperdiçados na rede privada. Porque isso pode se repetir. Eu posso repetir o mesmo esquema de endereçamento aqui, 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 em qualquer rede privada. Tá? Em qualquer uma, eu posso repetir o esquema de endereçamento. Deixa eu ver se eu tenho aqui aquele... não sei qual deles é. Acho que... Oi? O que é o erro conexão não é privada no Google? Não sei. Professor, o que é erro? A conexão não é privada. Não sei. Como foi que isso aconteceu? Como foi que tu viste esse erro? Tem que ver o contexto aí, né? O erro conexão não é privada. Deu no Cisco Packet Tracer, foi esse erro? E isso, Alex, por isso que o IP de Marília e do Arthur são os mesmos. Porque pode se repetir. Dentro da rede local pode se repetir, tá? Quem vai retirar, pessoal, essa condição de duplicidade é o gateway padrão, tá? Uma técnica chamada de NAT, que a gente não vai ver hoje, tá? Quem retira a duplicação dos endereços privados antes que os pacotes provenientes da rede local. Quem retira a duplicação dos endereços privados antes que os pacotes provenientes da rede local alcancem
a rede externa é o gateway padrão em uma técnica chamada de NAT, que é o Network Address Translation, tá? Então, pessoal, antes desse pacote chegar na internet, antes desse pacote aqui chegar na internet, né, que está com endereço privado, antes dele ir para o Google aqui, o gateway padrão vai retirar esse endereço daqui e vai colocar um endereço que não é privado, que é público. Isso é chamado de NAT. Claro, a gente vai ver isso com detalhes, tá? Nas próximas aulas. Mas só para vocês saberem, né? Quando sai da rede local, ele não sai com endereço privado. Ele sai, sabe com qual endereço ele sai? Ele sai com esse endereço aqui, ó, com o endereço dessa interface aqui. Essa interface aqui vai ter um endereço público. Pessoal, o que é o endereço público? É todo endereço que não é privado. Simples assim. Do seu ponto de vista de aplicação, o endereço pode ser público ou privado. Privado vai funcionar dentro das redes locais. Público vai funcionar fora das redes locais. Tá? Privado dentro da LAN. Público fora da LAN, dentro da WAN. Então, pessoal, todos os outros endereços, todos os outros que não forem esses, são endereços públicos. Tá? São utilizados dentro da internet. Tanto é, pessoal, que quando a gente foi capturar o endereço do Google, tá aqui, ó. Ele não é privado. Ele não poderia ser privado. Não funcionaria se fosse privado. Tá? Então, endereço público. Simples assim, né? Pergunta para você, qual é a diferença de endereço público e privado? Privado, né? São faixas que foram reservadas pelo RFC 1918 para serem utilizados dentro da rede privada, dentro da LAN. E o que é endereço público? Todos os endereços que não são privados. Todos eles são públicos, podem ser utilizados dentro da internet. Tá? E aí, pessoal, para finalizar, né, vimos esse conceito de endereço público e privado, vimos o conceito de gateway padrão. E está aqui nosso gateway padrão. Aqui na interface, ó, a gente pode dizer para ele, alguém já perguntou sobre DHCP hoje, né? Lembram o que é o DHCP? Faltam 2 minutos para terminar a aula. Lembram o que é o DHCP? Lembram o que é o DHCP? Não? Pessoal, lembram que tem 3 formas através das quais a gente pode adquirir informações de configuração de endereçamento. Isso foi questão de prova, pô. Ó. DHCP. Ó. O endereço IP de origem pode ser obtido de 3 formas. Estático, quando o administrador configura manualmente. Dinâmico, utilizando um protocolo de aplicação para obtenção das informações de configuração de endereçamento. A gente viu que existiram 3 gerações de protocolos de endereçamento privado, ou de endereçamento dinâmico. Foi o HARP, o BootIP e atualmente é o DHCP, o Dynamic Host Configuration Protocol. Tá aqui, ó. Não é novidade, não é? Não é novidade. Então, quando a gente chega aqui no Cisco Packet Tracer, que vem no roteador, tá aqui, ó. Internet Setup, configuração de internet. Tipo de conexão, aí vai ter aqui, ó, estático, Wireless Model Bridge, DHCP. O que é que isso quer dizer quando eu escolho DHCP aqui? Pessoal, presta atenção. Quando eu escolho DHCP aqui, tá? E vou conectar aqui, ó, vou conectar o PC. Para você conectar o PC, você vai escolher esse cabo aqui, ó, o cabo direto. Clicou aqui no cabo, ó, mudou aqui o ícone do mouse para um ícone de um conector. Né? Clicou aqui no PC, você vai conectar na interface Fast Ethernet. Clicou aqui, você vai escolher qualquer interface gigabit dessa aqui. Só não pode conectar na internet, porque a gente já viu que essa porta aqui internet é para conexão externa. Então, ó, clicou aqui em gigabit, está conectado. Aqui, pessoal, é o símbolo dos LEDs, tá? O LED, a luz que fica atrás da placa de rede e a luz que fica no roteador, tá? Quando essa luz aqui passar de laranja para verde, esse negócio aqui vai estar conectado, tá?
E aí, pessoal, como esse negócio aqui está configurado com DHCP, é aqui, pessoal, ó, Network Setup. É aqui que eu digo qual é a rede a que eu pertenço, tá vendo? Ó? É por isso que quando você liga o seu equipamento, você já recebe o endereço IP da rede 92.168.0, da rede 92.168.1, da rede 10.0.0.0. É daqui que vem o endereço, tá vendo? É daqui. Eu posso mudar isso aqui para uma rede classe B, 172.16.0.1. Posso mudar para uma rede classe A, 10.0.0.1. Posso mudar para outra rede classe C, 192.168.20, por exemplo. Eu, na situação de vocês, eu ficaria bastante entusiasmado com saber de onde vem esse meu endereço. É daí que ele vem, tá? É daí que ele vem. Então, pessoal, o objetivo da aula de hoje é a gente chegar nesse ponto, né? De eu mostrar para vocês o roteador local e de onde vem as configurações para os equipamentos. Então, ó, agora os LEDs ficaram verdes, tá? Vou entrar aqui no PC, ó, tem todo, isso aqui é como se eu estivesse no ambiente desktop do Windows, tá? O simulador. Aí eu posso abrir aqui um terminal de comandos e digitar ipconfig. Quando eu digitei ipconfig, deixa eu ver como é que tá a configuração aqui. Isso daqui, ipconfiguration. Ó, tá como estático, tá vendo? Vou botar aqui dinâmico, automático e pronto. A partir desse momento que eu coloco aqui dinâmico, ó, DHCP. Então, quando eu fechei essa janela aqui, fechei aqui e abri, nesse momento o protocolo DHCP entrou em funcionamento, fazendo com que o meu computador pegasse informações de configuração de endereçamento. Quando eu digitei ipconfig agora de novo, ó, eu estou com o endereço da faixa que está configurado no roteador. 192.168.100. Pronto, pessoal. Deixa eu finalizar a gravação.